Olá, meus irmãos, estamos aqui para mais uma videoaula, uma ferramenta que o CAPED tem disponibilizado para auxílio aos professores da Escola Bíblica Dominical. Neste momento estamos a estudar a lição de número 3. Iniciamos aí há 2 domingos esse novo trimestre, onde temos esta lição muito importante, o sublime amor de Jesus nas palavras de João. O Evangelho de João e nos traz grandes ensinamentos e estamos aqui caminhando, estudando alguns dos capítulos. Durante apenas 13 lições, não vamos poder estudar todo o livro, mas certamente será de grande importância para nossas vidas. A lição de número 3 traz o título O Milagre do Novo Nascimento. A nossa leitura bíblica está lá no capítulo 3 do Evangelho de João, que vai falar que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Nosso texto-chave é o versículo 3, quando Jesus vai dizer para Nicodemos que era necessário nascer de novo. E para refletir, diz assim: o novo nascimento foi e continua sendo o maior milagre que o homem pode desfrutar. Meus irmãos, esse texto do capítulo 3, muito conhecido e, aliás, uma história linda, maravilhosa, uma forma em que Jesus vai nos falar sobre o nascer de novo, tema muito utilizado na evangelização. E nós podemos aqui, então, tirar várias lições sobre esse assunto, porque esse continua sendo, sim, como diz a verdade prática, o maior milagre que Jesus fez e que o homem pode desfrutar. Se nós formos olhar para o texto do capítulo anterior, no capítulo 2, quando diz que principiou assim Jesus os seus milagres, em Canaã, na Galileia, o primeiro milagre que Jesus operou. Quem sabe se fôssemos colocar, talvez em uma escala de valores aos nossos olhos, humanamente falando, poderíamos falar, o primeiro milagre vai começar com ressurreição, vai começar ressuscitando Lázaro. Não, o primeiro milagre vai começar curando um cego de nascença, ou fazendo um paralítico andar, para causar bastante impacto na vida das pessoas. Mas não, segundo João diz, e o Senhor principiou assim os seus milagres, realizando a transformação da água e do vinho. E assim como a transformação de água em vinho não pode ser explicada, também o novo nascimento é algo que não se pode ser explicado. Não podemos aqui dizer como isso acontece, quando acontece. Podemos tirar algumas lições para nós compreendermos melhor. Mas a mesma forma em que a transformação de água em vinho é um milagre, o novo nascimento também é um milagre. Porque o novo nascimento não é uma reforma, não é um remendo, não é um conserto, é nascer de novo. E isso é um milagre. Então não devemos estranhar o fato de Nicodemos ter tido dúvidas de compreender isto, porque ele estava tentando
entender o que Jesus estava dizendo para ele na concepção humana. O único entendimento que Nicodemos tinha de nascer era este, o qual ele mesmo revelou para Jesus. O único conceito que ele tinha de nascer. Ele vai dizer assim: poderei, porventura, entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Então, este era o conceito que ele tinha de nascer de novo, né? De nascer. E então Jesus vai falar que existe um outro nascimento, um novo nascimento. E esse novo nascimento é um milagre. E é sobre esse novo nascimento que nós vamos falar hoje. Temos aqui no primeiro ponto aqui da nossa lição quem era Nicodemos, né? E muito bem colocado aqui pelo nosso irmão Daniel, né? O escritor aqui dessa revista, que nos trouxe uma lição muito boa, por sinal. E ele mesmo vai dizer aqui para nós quem era Nicodemos, né? Nicodemos, sim, era um mestre, um religioso, e ele foi procurar ter esse encontro com Jesus. E as palavras de Nicodemos, ele diz assim: bem sabemos que és o mestre vindo de Deus, né? Bem sabemos que és o mestre vindo de Deus. Então Jesus aqui, quem sabe poderia dar um espaço aqui para um diálogo, pelo fato dessa recepção de um mestre dos judeus, né? Uma pessoa importante, um príncipe dos judeus, chegar diante de Jesus e assim: olha, nós sabemos, né? Alguns judeus também da sinagoga deveria ter dito alguma coisa, as pessoas do convívio de Nicodemos deveria ter algum pensamento assim a respeito de Jesus. E ele chega dizendo com essa recepção calorosa: nós bem sabemos que és um mestre vindo de Deus. E Jesus poderia ter dado aqui lugar para esse caminho, para esse assunto, e ter dito para ele: vocês sabem, que bom, até que enfim alguém está me reconhecendo, né? Mas o Senhor Jesus não perdeu em momento algum o objetivo da sua missão, e ele foi direto ao assunto, né? Cortou ali a fala de Nicodemos, poderíamos dizer assim, né? Ele foi ter com Jesus de noites, porque bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então Jesus vai responder: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver no reino de Deus. Então, após a palavra de Nicodemos, que era um mestre, um elogio dado a Jesus, Jesus não dando vazão a esse assunto, ele vai logo direto ao ponto chave, né? Ao que da questão, ao porquê de Nicodemos estava indo ter esse encontro com Jesus. E quando Jesus diz essa palavra para Nicodemos, o que nos chama bastante atenção também, dentre tantos fatos importantes, é que Jesus vai falar de um novo nascimento sendo necessário para um mestre judeu, né? Quem sabe nós poderíamos pensar assim, que Jesus dissesse que era necessário nascer de novo, lá no capítulo 4, quando Jesus encontra lá com uma mulher samaritana, né, que não era um judeu, que não estava no templo, não tinha uma vida religiosa como um mestre Nicodemos. Aí Jesus tinha que dizer para aquela mulher: sim, olha, é necessário você nascer de novo. Mas não, o Senhor Jesus vai dizer logo para quem? Para Nicodemos, que era um mestre, que era um religioso, que conhecia a lei, que estava no templo, que estava na sinagoga, que estava junto da classe de escribas, de fariseus, né, que tinha sua posição social elevada. E Jesus vai dizer para ele: olha, é necessário você nascer de novo, né? Então, mesmo Jesus, que estava lá no capítulo 4, atendendo uma mulher samaritana, né, que nem pertencia à classe dos judeus, atendeu uma gentia, uma sirofenícia, atendeu uma samaritana e atendeu um mestre religioso, né? Então, o Senhor Jesus não faz exceção de pessoas, enganam aqueles que alguém, às vezes, até tenta colocar essa questão sobre o Evangelho ser para pessoas pobres, pessoas que não têm estudo ou que são mais carentes. Sim, muitas das vezes são mais receptíveis ao Evangelho, por estar vivendo momentos de dificuldades.
Entretanto, isso não pode servir para pautar a quem nós pregarmos o Evangelho, tá certo? Porque o Senhor Jesus, quando encontrou ali Nicodemos, ele foi logo dizendo para ele o que era necessário que ele fizesse, né? E esse mestre dos judeus, ele vai ter com Jesus de noite. E eu, nos meus estudos aqui, eu encontrei esse comentário, achei bastante interessante. E também o nosso irmão Daniel vai colocar aqui que Nicodemos, né, o fato dele ter uma conversa com Jesus à noite, no sentido literal, também representa a sua vida espiritual, né? Noite fala de escuridão, fala de trevas. E Nicodemos, mesmo sendo um mestre, um conhecedor da palavra do Antigo Testamento, da lei de Deus, ele, em relação à salvação da sua alma, ele estava caminhando na escuridão. Ele não tinha entendimento, conhecimento sobre o que fazer para ser salvo, né? Então, esse ir ter com Jesus de noite reflete também no estado da vida de Nicodemos, né? Então, Jesus vai dizer para Nicodemos, no versículo 3, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E a esclarecer ainda mais esse assunto, no versículo 4, diante da indagação de Nicodemos, da dúvida que ele tinha em nascer de novo, em que no versículo 3 o Senhor vai falar de ver o reino de Deus, e diante da dúvida de Nicodemos em relação a nascer de novo, Jesus vai dizer para ele: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aqui a gente vê o quê? Uma expansão das revelações, né? Em poder ver o reino de Deus, e depois Jesus falando em não somente ver, mas em entrar no reino de Deus. E quando Jesus se refere ao entrar, ele vai usar a expressão ainda nascer da água e do Espírito, né? Então, eu estava olhando um comentário de um pastor, e embora ele não seja muito conhecedor como ensinador, mas eu gostei da maneira que ele colocou essa questão de ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus, porque muitas das vezes um arrependimento pode estar ligado a ver o reino de Deus, mas uma vida de conversão ou a conversão, a vida do convertido está ligado a entrar no reino de Deus. E eu me permiti a pensar que ver o reino de Deus seria apenas uma fase de um arrependimento em que a pessoa se arrepende, mas não se converte a Deus, né? Então, de repente, um exemplo aqui bem simples, poderia, de repente, alguém fala alguma coisa para uma pessoa que lhe desagradou. E aí a pessoa fica depois se dizendo para si mesmo: eu não deveria ter falado aquilo, ou não deveria ter feito isso, eu estou arrependido. Então você fala para a pessoa assim: então vai lá, peça perdão, vai lá, se retrata. Aí a pessoa diz assim: não, eu estou arrependido, mas também não é para tanto, né? Eu não vou me humilhar a este ponto. Então diríamos que apenas arrepender-se não poderia entrar no reino de Deus, mas arrepender e também se converter. Nesse pensamento que o pastor estava falando, e eu acabei absorvendo um pouco desse pensamento dele, em que arrependimento é uma coisa imediata, mas a conversão é aplicar força para você viver como uma nova vida em Cristo Jesus. E aí o Senhor Jesus vai dizer aqui para ele, voltando para esse texto, para nós não errarmos, né? Nascer da água e do Espírito, e muito bem aqui também colocado aqui pelo nosso irmão Daniel, que a questão de nascer da água e do Espírito, né? Então, o nascer da água não é o batismo nas águas. O nascer da água é ser tocado. A água aqui, que Jesus está falando para Nicodemos, simboliza a atuação da palavra na pessoa do ouvinte, né? Então, nascer da água significa da palavra e do Espírito. O Espírito é a ação
transformadora que o Espírito age em nós através da palavra. Então fica aqui esse versículo 5 também comentado aqui na nossa lição, no ponto nascer da água e do Espírito, né? Enquanto Jesus disse para Nicodemos, falando que nascer da água não seria o batismo em água, né? Interessante também a gente observar que quando esse diálogo de Jesus com Nicodemos, ele vai começar aqui no capítulo 3 e o versículo 1, e ele vai até o versículo de número 21. Nós temos aqui um diálogo de Jesus com Nicodemos. São 21 versículos. E dentre os vários trabalhos de evangelismo que nós realizamos, o irmão já deve ter realizado também, já deve ter presenciado, dificilmente nós falamos de Jesus para alguém sem citar um desses versículos que está aqui. Ou às vezes nós citamos que precisa nascer de novo, ou às vezes nós citamos o João 3,16, que é o texto áureo de toda a Bíblia. Enfim, nós sempre usamos aqui algum pedacinho aqui de João, capítulo 3, desse pedaço mais propriamente dito até o versículo 21, que é o diálogo de Jesus com o Nicodemos, né? Mas aí o que eu pude observar aqui? Então Jesus usa aqui um texto tão claro e tão rico em relação à salvação, e que nós também comumente usamos ele para falar sobre salvação, e nós vemos aqui no versículo 21 que parece que nada aconteceu com Nicodemos, né? Parece que o Nicodemos, né, não foi como as outras pessoas que Jesus diz uma palavra para eles e ele veio e prostrou e o adorou, né? E veio e disse assim, mestre. Não, o Nicodemos parece que se silencia, talvez na sua posição de ser um príncipe dos judeus. Ele para, pensa, escuta, talvez ele foi embora, foi refletir sobre aquilo, mas o fato é que a partir daquele momento, naquele momento nada aconteceu palpável. Então, como nós nos comportaríamos? Será que nós sairíamos daquele diálogo dizendo, perdi meu tempo conversando com aquele homem, sabia que ele não ia me dar ouvidos, né? Porém, isso não é verdade. A semente do evangelho foi plantada e alguma coisa ficou guardada, gravada na mente, na consciência de Nicodemos. Eu quero tomar aqui a liberdade para... Poderia só citar João 7,45, ou fazer uma leitura rápida aqui. João 7, versículo de número 45, vai estar escrito assim, e os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram, por que não o trouxestes? Depois o irmão lê o contexto aqui, versículo 46, responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. Respondeu-lhe, pois, os fariseus, também vós fostes enganados? Então percebe que os fariseus, os escribas, eles que se consideravam conhecedores de uma alta sociedade, eles pensavam o quê? Não, a palavra de Jesus é para enganar os pobres, para enganar os incautos, os que não conhecem a lei. Então, fostes vocês também enganados? E o versículo 48, os fariseus dizendo, então, para aqueles que eles mandaram trazer Jesus, os príncipes da sinagoga. Versículo 48, creu nele, porventura, alguns dos principais ou dos fariseus? Versículo 49, mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite foi ter com Jesus, disse-lhe, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que fala? Então a gente poderia tirar várias lições aqui da pessoa do Nicodemos, né? Era um discípulo em oculto. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, porque às vezes as pessoas querem servir a Deus, mas temem
que o falar que são cristãos possa lhe tornar algo desfavorecido no meio social em que ele convive, né? Talvez aí um atleta famoso, talvez aí um profissional aí de uma empresa em que está um nível de diretores, falar que agora é cristão, talvez isso possa não soar muito bem no convívio em que ele está, e assim estava Nicodemos, né? E quando eles vai perguntar assim, olha, creu nele, porventura, alguns dos principais dos fariseus? Nicodemos, que lá estava, ele emudeceu, ficou quietinho, né? Tentou ali de uma forma, tipo, querendo ficar no meio termo. Nicodemos, que era o versículo 50, que era um deles que foi ter com Jesus de noite, disse, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que fala? Aí, veja o versículo 52. Responderam eles e disseram, és tu da Galileia? Examinas e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para a sua casa. Então, o diálogo de Jesus com Nicodemos não foi uma perca de tempo, embora nesses 21 versículos desse encontro nós não vemos o Nicodemos se prostrar, reconhecer, dizendo que iria seguir Jesus. Não, ele volta para o seu convívio, ele volta para o meio em que ele estava e ele se torna um discípulo de Jesus, mas em oculto. E isso vai estar lá em João capítulo 19 e o versículo 38, aqui um pouquinho mais adiante, João 19 e o versículo de número 38 vai dizer assim, depois disso José de Arimateia, ou que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilato que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu, então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Eu aqui já vejo Nicodemos já começando a ter um entendimento maior acerca do Evangelho, né? Aquele Nicodemos que foi falar com Jesus de noite, às escuras, agora está lá, à luz do dia, pegando as suas próprias coisas, pegando as especiarias, indo lá com José de Arimateia, que também era um discípulo em oculto. Então a gente vê que o Evangelho, aquela semente que foi semeada, ela estava começando a gerar frutos. E agora eles estavam começando a dizer, olha, eu vou lá porque eu conheci ele, eu conheci esse homem, eu tive uma conversa com ele, e as palavras que ele disse tocou muito em mim, e agora ele já é um outro Nicodemos, ele já está lá durante o dia, indo lá, tirar Jesus, levar Jesus, preparar o corpo de Jesus, envolvendo em lençóis, com as especiarias. Então já vemos aqui uma outra pessoa, né? Então não pense que o evangelho semeado pode ser perdido, na verdade não é, é uma semente e ela pode nascer, e ela nasceu no coração de Nicodemos, né? Nicodemos que a gente poderia dizer, por exemplo, olhando aqui para as palavras de Paulo em Romanos, né? Romanos capítulo 2, olha só, Romanos 2, versículo 17. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confia que és guia do cego, luz dos que estão em trevas, instruidor de nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência, da verdade na lei. Tu que ensina a outro, não ensina a ti mesmo, né? Então, esse judeu chamado Nicodemos é esse homem aqui que Paulo está falando, que para ele nasceu judeu, passaporte carimbado para entrar no céu. Aí encontra com Jesus, Jesus disse para ele assim, olha, na verdade te digo que necessário vos é nascer de novo, né?
Então não importa aí se você nasceu judeu, se você nasceu em lar cristão, se você é filho de obreiro, se você não é, e nem vamos ainda estender aqui, como está aqui na lição ainda, né? Não importa se você às vezes já é até batizado nas águas, faz parte de algum departamento da igreja, para entrar no céu é necessário nascer de novo. É uma vida de arrependimento, de conversão, é um novo nascimento. Mas como é isso? Isso é um milagre de transformação. Milagre de transformação, assim como foi no capítulo 2 de João. Como que aquelas águas se transformaram em vinho? Não se viu como isso aconteceu. Colocou a água nas talhas e, de repente, ela se transformou em vinho. Então, o novo nascimento é um milagre que ocorre no interior do homem, né? Este homem que fora criado por Deus, perfeito, criado em verdadeira justiça e santidade, criado sem pecado, né? O homem que Deus criou perfeito. E eu até citei aqui Eclesiastes 7:29. Deus criou o homem perfeito. Mas esse homem perfeito, ele cometeu o pecado. E o pecado levou esse homem à morte espiritual. Então é por isso que é necessário o quê? O novo nascimento. O novo nascimento é para trazer o homem de volta para Deus, né? Nós temos o homem, podemos ver o homem em 3 momentos em relação à salvação. A criação, criado perfeito, a degeneração ou a queda e a regeneração ou o novo nascimento. Então, o tema da lição de hoje está sobre o novo nascimento. Então, um dia nós nascemos, pecamos, ocorreu a degeneração. Com o pecado, a imagem de Deus em nós foi corrompida, né? Então, a imagem de Deus foi corrompida. E Jesus vai ser bem duro quando ele vai falar, por exemplo, aqui em João 8:44. Né? João 8:44. Olha só. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Então, quem comete o pecado, ou quem pratica o pecado, ou desejo de Satanás, é filho do diabo. Vós tendes por pais o diabo. Então, o novo nascimento é transformar, trazer o homem de volta para Deus, de filho do diabo, João 8:44, para a posição de filho de Deus, né? O homem que estava morto nos pecados, segundo Efésios 2:1, né? Efésios capítulo 2 e o versículo 1, Paulo vai dizer para nós assim: e nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Nos vivificou. Então, nascer de novo é ser vivificado. Agora, como que se traz de volta à vida? É um milagre. O milagre do novo nascimento é trazer de volta à vida o que estava morto. O homem que estava morto em ofensas e pecados. É um milagre. Assim como Lázaro, que Deus o trouxe, Jesus o trouxe de volta à vida física, que não pode ser explicado porque foi um milagre o que aconteceu na ressurreição de Lázaro. O novo nascimento também é um milagre. Entretanto, o novo nascimento é um milagre que acontece no âmbito espiritual. O homem que estava morto em ofensas e pecados, segundo Efésios, né? Nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. O homem que estava morto espiritualmente, através do novo nascimento, ele passa a estar vivo espiritualmente. Isto é um milagre, só que um milagre que acontece no âmbito espiritual.
né? Então, o novo nascimento não é como Nicodemos havia conversado com Jesus, assim, eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer, conforme está aqui. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da mãe e nascer? Então, Jesus vai falar para ele, olha, isso aqui é impossível, tornar a entrar no ventre da mãe e nascer, né? Vamos parafrasear aqui, vamos entender isso. E se fôssemos pensar então em reencarnação? Alguém poderia dizer, claro que nós não cremos na reencarnação, mas mesmo que isso possível fosse, nascer de novo de um ventre materno ou reencarnar, todas as vezes que esse homem renascesse ou que ele reencarnasse, ele continuaria morto em ofensas e pecados. Certo? Por quê? Versículo 6, Jesus já respondeu isso para nós, né? O que é nascido da carne é carne, né? Então, quantas vezes esse homem tornasse a entrar no ventre de sua mãe e nascer, sabendo isso seria impossível e não acreditando na doutrina da reencarnação, ainda assim, todas as vezes que esse homem renascesse, ele estaria aqui no versículo 6. O que é nascido de carne é carne, né? Então, esse novo nascimento não é um novo nascimento da vontade do homem, mas de Deus. Vai estar também lá em João capítulo 1, né? Não nasceu da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Estávamos analisando a questão do novo nascimento e olhando para um livro muito conhecido de alguns irmãos, chama-se Espada Cortante. E Espada Cortante 2, ele vai nos trazer o comentário do Evangelho de João. É um livro escrito por Orlando Boyer, um livro muito conhecido. E existe na Bíblia muitos termos bíblicos para novo nascimento, né? Alguém já se fala em mais de 80 termos que pode ser aplicado com o novo nascimento, o Novo Testamento. Mas alguns termos que o Orlando Boyer vai colocar no seu livro é que o novo nascimento, ele pode se, em Atos, né, ele até coloca assim, em Atos, chama-se arrependimento e conversão. Então, em um novo nascimento, no livro de Atos, ele vai chamar de arrependimento e conversão, Atos 3:19. O novo nascimento em Romanos é ser vivo dentre os mortos, Romanos 6:13. O novo nascimento em Coríntios é ser nova criatura, 2 Coríntios 5:17. O novo nascimento em Efésios é ser vivificado, Efésios 2:1. O novo nascimento em Colossenses é ser despido do velho homem e vestido do novo, né? O novo nascimento em Tito é a lavagem da regeneração. Por isso também que nós usamos aqui esse termo aqui de regeneração, porque regeneração também é um termo para novo nascimento. Então, todas as vezes que você vai estar lendo isso na Bíblia, entenda isso, regeneração, como novo nascimento. Por que não ler aqui? É só essa questão de Tito, Tito 3 e versículo 5. Tito 3:5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, a regeneração, a doutrina de ser gerado novamente, regenerado, é nascer de novo, né? Então, em Tito, novo nascimento é ser regenerado. Em 1 Pedro, é ser chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim, Pedro vai falar sobre o novo nascimento. Em 2 Pedro, é ser participante da natureza divina. E em 1 João, é passar da morte para a vida, né? Então, achei bastante interessante. É claro que muitos outros nomes aqui na Bíblia para novo nascimento, em outros textos bíblicos, poderia ser acrescentado, mas acredito que esses aqui possam servir para nortear aí um pouco do seu comentário, né? Nascer de novo é passar da morte para a vida. Nascer de novo é participar da natureza divina. Nascer de novo é ser chamado das trevas para a sua maravilhosa luz.
Nascer de novo é ser despido do velho homem e ser vestido do novo. Nascer de novo é ser regenerado. Nascer de novo é ser vivificado. Nascer de novo é ser nova criatura. Nascer de novo é estar vivo entre os mortos. Nascer de novo é arrependimento e conversão. Amém? O Nicodemos que fora ter com Jesus de noite, acredito que naquele momento que muito pensava, que se passava na cabeça de Nicodemos, era conhecer Jesus, porque um rei dos judeus estava aí pregando por aí pelas ruas de Jerusalém, pelas ruas da Judéia e também pela Galiléia, e estava atraindo muita gente, né? Certamente que Nicodemos ouviu isso e tomou conhecimento para ir ter com Jesus de noite, né? Então Jesus sabia muito bem desta curiosidade que Nicodemos tinha e por isso ele diz para ele que necessário era nascer de novo, né? Lucas 17 e versículo 20, olha só, esse texto diz assim para nós, Lucas 17, 20. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu-lhe: o reino de Deus não vem com aparência visível, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Então, a procura de Nicodemos a Jesus era isso, era ver esse reino de Deus que Jesus estava pregando, ensinando, e Nicodemos então tem a surpresa de Jesus lhe ministrar uma grande lição de como fazer parte do reino de Deus, né? Fazer parte do reino de Deus, Nicodemos, não é ser judeu, é nascer de novo. E isso colocou aqui o Nicodemos em uma situação em que ele não sabia como isso poderia acontecer. E quando Jesus disse para ele ainda aqui no capítulo 3, Jesus vai dizer para ele assim: não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então a gente já entende o quê? Que as palavras que Jesus havia dito para ele, de nascer de novo, era uma coisa que ele ia ficar o quê? Impressionado, sem ter essa compreensão, né? E graças damos a Deus porque Ele tem nos revelado essas coisas, né? A nós, pelo Espírito de Deus, temos muito entendimento acerca destas coisas, coisas que os judeus, que foram instruídos na lei, como Paulo vai dizer para nós lá em Romanos, não tinham. Para eles essas coisas ficavam como que ocultas. E Deus tem nos dado esse entendimento. Quando nós lemos isso sobre o novo nascimento, nós compreendemos através do Espírito de Deus que está falando de um nascimento espiritual. E Jesus vai falar para ele assim no versículo 10, Nicodemos, tu é mestre em Israel e não sabe isto, né? Tu és mestre em Israel e não sabe isso. Jesus vai falar para ele, se eu te falei das coisas terrenas, e você não creu, como você vai crer se eu te falar das coisas celestiais? E no versículo 13, então, como a gente havia dito aqui, esse capítulo 3, esse diálogo de Jesus com Nicodemos, ele traz uns ensinamentos maravilhosos. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Eu acredito que nesse ponto aqui foi mais uma situação em que Nicodemos devia estar dizendo para ele, não estou entendendo nada. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Jesus estava falando dele mesmo, mas Nicodemos não tinha esse entendimento acerca do nosso Mestre, né? Vamos aqui então, olhando para esse tema de novo nascimento, regeneração, eu queria colocar alguns pontos em que o novo nascimento nos leva ou que nos traz para a nossa vida. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Isso. Então, o que acontece quando nascemos de novo? Quando nascemos de novo? Alguns fatos importantes aqui a respeito do novo nascimento. Primeiro, a transformação da nossa pessoa. Por quê?
Porque nascemos de novo, passamos a ser uma nova criatura. Então nós somos transformados. Essa transformação é uma operação do Espírito Santo de Deus na vida do cristão. Essa transformação nos torna filhos de Deus. Essa transformação faz de nós sermos uma nova criatura. Essa transformação faz com que nós não nos conformemos mais com o mundo. Essa transformação faz com que nós passamos a buscar a viver uma vida justa e santa. Então, tudo isso opera em nós através do novo nascimento. É por isso que o novo nascimento é um milagre. Porque nada poderia fazer tantas coisas em nós se não fosse um milagre. Depois que eu terminei a faculdade, eu passei a ser isso, isso e isso. Depois que eu terminei um curso que eu estudei um idioma, eu passei isso. Mas quando nós olhamos para os efeitos do novo nascimento na nossa vida, nós paramos e pensamos assim, só pode ser um milagre. Tudo isso o novo nascimento fez em mim? Sim, ele fez com que nós passássemos a odiar o pecado, se tornarmos amigos, filhos de Deus, participantes da família de Deus, passarmos a viver uma vida de amor e respeito às coisas sagradas, de santidade, justiça. O novo nascimento nos faz obedientes a Deus. Talvez por isso muitos ainda não nasceram de novo, Porque o novo nascimento traz para nós, para todo ser humano, a obediência. Aquele que é nascido de carne é carne, o que é nascido de espírito é espírito. Então, aquele que nasceu de novo, ele passa a obedecer o seu pai, passa a agradar ao seu pai. Então, sem o novo nascimento, é impossível obedecer a Deus, é impossível buscar uma vida de santidade, é impossível tornar-se filho de Deus, é impossível a pessoa se transformar-se a si mesmo. Ninguém pode mudar tanto assim a si mesmo, mas somente o milagre operado pelo Espírito Santo. O novo nascimento faz em nós uma mudança de vida. Nós passamos a sermos obedientes a Jesus e nos liberta do poder do pecado. Através do novo nascimento, nós não temos mais prazer no pecado. Sempre quando um cristão que nasceu de novo, ele se depara com uma situação que não agrada a Deus do Espírito Santo, logo vai lhe mostrando, logo vai acendendo aquela luz no seu consciente, na sua mente, no seu coração. A palavra lhe traz a memória, e é por isso que Paulo vai dizer que existe aquela luta de agradar a Deus, de andar em espírito, de uma luta do espírito contra a carne, porque você nasceu de novo. E ao nascer de novo, você passa então a se preocupar em viver para Deus, em ter uma nova vida. E quem é nascido de Deus ou quem nasceu de novo não vive na prática do pecado. É impossível alguém dizer que nasceu de novo e continuar praticando as mesmas obras que ele praticava antes. Então, na verdade, essa pessoa está enganada. Ele não nasceu de novo. Ele apenas está indo na igreja. Mas já batizou. Tudo bem, ele batizou-se. Mas já tem cargo. Mas ele ainda não nasceu de novo. Voltando aqui, Jesus disse para Nicodemos, um príncipe, um mestre dos judeus, necessário é nascer de novo. Ele não foi dizer isso para uma pessoa que estava lá, uma mulher que era pecadora, lá em João capítulo 8. Ele não foi lá no João capítulo 4. Não, ele foi lá no João capítulo 3. Tá certo? Então, o novo nascimento nos dá também uma imortalidade. Porque aquele que nasceu de novo, ele tem o quê? A vida eterna. Então, aquele que nasce duas vezes, morre uma só vez.
Nós vamos ter uma morte desse corpo físico, mas vamos viver eternamente com Deus. Então, esses são alguns fatos importantes a respeito do novo nascimento. A imortalidade, né? Algo que não está disponível ainda na vida daqueles que não nasceram de novo. Nascer de novo nos dá também a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Quando nascemos de novo, o Espírito de Deus passa a habitar em nós, né? Nós somos batizados no corpo de Cristo. Então, nascer de novo é poder ter relacionamento com o Espírito Santo. O novo nascimento não pode ser equiparado ao nosso nascimento físico. Já dissemos isso. E só lembrando, por quê? Tantas vezes quanto se nascer fisicamente, nascemos mortos em ofensas e pecados. O novo nascimento é algo que ocorre milagrosamente na nossa vida espiritual através do poder da palavra sendo atuada, sendo empregada, como bem escreveu aqui, né? Gostei muito dessa parte. Aqui diz aqui a nossa lição, diz assim, olha, água na fala de Jesus a Nicodemos simboliza a atuação da palavra de Deus na vida daquele que ouviu e creu na mensagem salvadora. Jesus estava se referindo ao poder transformador da palavra de Deus como agente purificador do pecado e do trabalho único e exclusivo do Espírito Santo no coração de um pecador arrependido. Amém? Então, quando isso acontece? Não sabemos. É um milagre. Acontece dentro, assim como a água estava dentro das talhas e foram transformadas em vinho. Esse novo nascimento também é um milagre. Texto lindo. Que Deus abençoe a todos, que nós possamos tirar maior proveito deste assunto. É claro que foi apenas aqui uma aula de uma forma até um pouco simples, superficial, mas você, professor, pode fazer uso deste simples comentário que fizemos e acrescentar algo ao seu conhecimento, juntando também as suas orações, ao seu conhecimento na palavra de Deus, e que possa somar, que nós possamos aqui como CAPED, possamos somar forças para compartilhar a palavra do Senhor para o povo do Senhor. Que Deus em Cristo os abençoe. Logo mais estaremos aqui novamente gravando outras aulas, sendo bênção para mim e para vocês.